Dando continuidade à série de vídeos orientativos, hoje elencamos as principais dúvidas sobre RPF 2020. Eu sou o Jordano Alvarenga, hoje estou com o William, nosso gerente, contador, administrador, especialista em auditoria e controladoria e nosso gerente há mais de 15 anos. William, decidi que irei entregar o Imposto de Renda 2019-2020. Que documentos devo ter em mãos para enviar para o contador? Jordano, é muito importante que se tenha realmente a documentação em mãos para fazer o imposto de renda, né? A princípio, vamos nos preocupar com os documentos de identificação pessoal. Se declarante do imposto de renda no ano anterior, é importante que se tenha em mãos a declaração daquele ano para que possa fazer um comparativo das duas declarações. Depois partimos para a documentação pessoal, CPF, título de eleitor. Importante atualizar o endereço, porque através do imposto de renda que são atualizados os endereços na Receita Federal. E também é importante informar a ocupação principal, pois essa informação é exigida na declaração do imposto de renda. Dependentes, William, é um tema muito abordado aí. Quais são as melhores tratativas? Jordano, em relação aos dependentes, podem ser declarados os cônjuges ou companheiros. Companheiro é aquele pelo qual você teve vida em comum por mais de 5 anos, ou se por período menor, porém, da relação resultou em filhos, também pode ser declarado. Os filhos menores de 21 anos, os filhos que possuem entre 22 e 24 anos, desde que sejam estudantes, e também há outros dependentes que podem ser declarados, irmãos sem o arrimo dos pais, menor sob guarda judicial, porém são casos específicos que vale a pena estudar com mais carinho. Rendimentos. Sobre os rendimentos, deverei declarar só os rendimentos como assalariado? Qual a sua orientação? Jordano, todos os rendimentos devem ser declarados, independente se tributáveis ou não. A documentação para você obter esses rendimentos é um informe. No caso, se você teve rendimentos de pessoa jurídica, você deve solicitar à pessoa jurídica um informe de rendimentos para fins do imposto de renda. Se você obteve rendimentos de pessoa física, é interessante que durante o ano você faça o carnê-leão. Em relação à atividade rural, é importante ter em mãos o livro caixa da atividade rural. Em relação ao informe dos bancos, é preciso ficar atento, pois alguns bancos eles possuem informes diferentes para o imposto de renda, no que se refere à conta corrente, poupança, e possuem um informe específico em relação a parcelamentos, financiamentos, previdências privadas, né? É importante saber também que deve-se ter em mãos não só os informes dos titulares, como também de todos os dependentes. Essa questão, William, se não for a primeira, está entre as 3 mais questionadas por clientes e demais. Sobre os pagamentos efetuados no exercício de 2019, o que eu posso considerar como despesa dedutível? Certo. Você pode considerar, existem alguns pagamentos que são obrigatórios, porém não são dedutíveis. A exemplo, a obrigatoriedade de se lançar o pagamento de aluguéis. Ela é obrigatória, porém não é dedutível. Os pagamentos que devem ser lançados no imposto de renda são as contribuições do INSS que você realizou durante o ano, pensão alimentícia, porém deve-se observar o acordo judicial ou se o valor está determinado em escritura pública. É um assunto que precisa um pouquinho mais de cuidado na hora de fazer o lançamento. Também as despesas com instrução, ensino fundamental, médio, o infantil e o ensino superior, pós-graduação, mestrado, tanto do titular quanto do dependente, também pode ser lançado. E é dedutível. As despesas com saúde também devem ser lançadas. Médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, hospitais, exames laboratoriais, convênios, dentre outros. Também pode ser lançada a previdência complementar. Esses são os dedutíveis. E você ainda deve lançar pagamentos a advogados, engenheiros, doações, arrendamentos, ok? Porém, nem todos os pagamentos que são lançados, eles são dedutíveis para o imposto de renda. William, concluindo a nossa série de perguntas, queria falar um pouco sobre bens. O que devo informar como bens na minha declaração de imposto de renda? Ok, Jordano. Mais uma vez eu reforço a importância de se ter a documentação em mãos, né? Você deve lançar, a exemplo, os imóveis. Então, para isso é importante
que você tenha em mãos a escritura ou a matrícula atualizada do imóvel, porque assim você terá todas as informações necessárias e exigíveis no imposto de renda para o lançamento. A exemplo, no imóvel rural, o número do NIRF, no imóvel urbano, a inscrição municipal, em relação ao endereço, né? Então, de posse desses documentos, você consegue fazer a declaração de forma mais correta possível. Em relação aos veículos, é interessante que se tenha a cópia do documento de compra ou venda do veículo, onde você também vai obter as informações com os dados do comprador, datas, valores, né? É muito importante ressaltar em relação aos veículos e imóveis, por exemplo, que são financiados. Você vai lançar na declaração de bens e direitos os valores pagos efetivamente no ano. Isso desde que o bem tenha sido dado em garantia. Você deve informar também os saldos bancários, cujo saldo foi superior a R$ 140. Você vai obter essa mesma informação naquele informe de rendimentos que o banco vai te fornecer. Você deve lançar ainda os bens móveis, cujo o valor unitário seja superior a R$ 5.000. Esses são os bens mais comuns das declarações de imposto de renda, mas existem ainda outros bens que devem ser lançados. A exemplo, consórcios não contemplados, ações, cotas de capital, crédito decorrente de empréstimo, crédito decorrente da alienação, bem como outros bens. Porém, os principais foram os que tratamos aqui neste momento. William, muito obrigado pelas orientações. Você que viu esse vídeo, está gostando dos nossos vídeos orientativos? Assine o canal ou entre em contato para maiores informações do Imposto de Renda Pessoa Física 2019 e 2020. Muito obrigado.